Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danúbia, sou professora de Biologia e agora a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino. A gente já tem uma aula aqui sobre o sistema reprodutor masculino e vamos falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino, tá bom? Então, o sistema reprodutor feminino, ele é, junto com o masculino, ele é responsável pela reprodução humana, né? Então, e além disso, ele tem importantes papéis, né? Ele tem importante papel nesse desenvolvimento, já que todo o ser humano é gerado no sistema reprodutor feminino. Então, ele produz gametas femininos, fornece o local apropriado para o desenvolvimento, né, a fecundação e desenvolvimento do embrião, executa aí atividade motora também suficiente para expelir um novo ser quando está em formação. Então, ele apresenta órgãos externos e órgãos internos. Dos externos, a gente tem a denominação geral de vulva, no qual vai estar os lábios maiores, lábios menores e clítoris. E o interno, a gente tem os ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Como a gente apresenta aqui nessa imagem, a gente tem o útero, o ovário, a vagina, que é o canal, né, copulador, e as tubas uterinas. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Então, a vulva, como chamada, são os órgãos externos. Ela é composta dos pequenos lábios, grandes lábios, aqui a entrada da vagina e a uretra, tá? Então, ao contrário do homem, né, por onde sai a uretra não é o mesmo local por onde vai sair, né, por onde ocorre a cópula, tá? O canal vaginal. Ela aqui por onde sai a urina é diferente do local de onde vai sair o bebê, de onde vai sair aí a menstruação, por exemplo, e onde ocorre a cópula, a entrada da vagina. São locais diferentes, tá? Então, os lábios maiores, eles são dobras de pele rica em tecido adiposo, que vai proteger, certo? Aqui a vulva, né? Os lábios maiores, eles são dobras de mucosa vaginal, mais interna. Ele vai delimitar a abertura da vagina e da uretra, certo? E o clítoris, ele é uma estrutura homóloga ao pênis, porque na fase inicial da vida é como se todos tivessem tido um pequeno pênis. O que vai estimular o desenvolvimento do pênis é a testosterona. No caso, aqui, o que vai continuar ele desse tamaninho é o estrógeno, que vai desenvolver aí o clítoris. Então, a estrutura aí homóloga possui também vasos, né, que vai se preencher de sangue, que vai ser um ponto sensível aí da mulher, do órgão sexual da mulher, por onde vai estimular o prazer, certo? Então, esse fato se explica também pelas terminações nervosas que tem nele. E os lábios, gente, também tem o mesmo tecido, né? Mesma origem embrionária lá do escroto, tá? Por curiosidade. Bom, os ovários são os órgãos internos, né? Vamos começar a falar agora dos órgãos internos. Os ovários são os dois órgãos de forma oval, medem em média 3 a 4 centímetros de comprimento. São responsáveis aí pela produção dos hormônios sexuais da mulher, né? A progesterona e o estrogênio, tá? Nesses ovários vai ser armazenado também aí as células sexuais femininas, os óvulos, no caso aí os ovócitos, que são os gametas femininos, tá? O gameta feminino a gente chama de ovócito, embora a gente está acostumado aí a falar de óvulo. Então, ovócito, ele vai ser o que vai ser fecundado, o óvulo é o que é liberado. Então, na região cortical do ovário, vai se localizar os folículos, que são um conjunto aí formado do ovócito, como eu falei, e as células que o envolvem. Aí o folículo maduro, ele se rompe, certo? Todo mês ele vai se romper esse folículo, ele vai liberar aí o ovócito, que no período da ovulação, que acontece aí em torno do 14º dia do ciclo de 28, né? Após o primeiro dia da menstruação. Então, digamos que eu menstruei hoje, aí eu conto 14 dias, mais ou menos nesse 14º, é o meu período fértil, que eu vou estar ovulando, podendo aí, tem uma margem de
5 dias antes ou 5 dias depois, seria o período fértil. Então, todo mês a gente vai ter a preparação aí do útero e a liberação, né, dos ovários de um ovócito que vai ser fecundado ou não. Se ele for fecundado, é que ele vai completar aí o seu amadurecimento, né, se tornar o ovo, o zigoto, e assim ser implantado no útero. Então, esse ciclo aí é por volta de 28 dias. Então, durante a fase fértil, né, que ocorre quase um mês, um dos ovários vai lançar o óvulo na tuba uterina, e isso a gente é chamado de ovulação. A mulher sabe quando está ovulando que começa uma secreção mais clarinha saindo pela vagina. Isso pode ser um sinal aí, vai ser um sinal de que ela está no período fértil, tá bom? Tuba uterina é onde vai ocorrer a fecundação, certo? As tubas uterinas são 2 tubos de aproximadamente aí 10 centímetros de comprimento, que vai unir os ovários, certo, ao útero, aqui a tuba uterina, tá? Ela sofre contrações peristálticas e cílios, que vai auxiliar aí o transporte do óvulo até o útero. Então, aqui eu tenho um ovário, ó, todo mês ele vai liberar um ovócito. Esse ovócito vai percorrer aqui a tuba, ele sendo fecundado, vai encontrar aqui os espermatozoides, sendo fecundado, forma o zigoto. Aí as contrações que ocorrem aqui vai levar esse zigoto até o endométrio, tá? O tecido lá do útero, onde vai haver a implantação e assim o desenvolvimento do embrião. O útero, ele é um órgão muscular oco, parecido com se fosse uma pera. A principal função aí do útero é acomodar o feto até o nascimento do bebê, certo? Depois que ele passou lá pela tuba uterina, vai ocorrer aqui o processo de implantação. Esse processo de implantação aqui a gente chama de nidação, tá? Quando o zigoto se fixa aqui no útero. Às vezes, durante esse processo, pode haver um sangramento e a mulher se enganar achando que está menstruada. Mas é só, não se compara à menstruação, tá? Ocorre um sangramento por conta das paredes do útero, da fixação aqui durante o desenvolvimento, mas não que seja a menstruação. A menstruação só vai ocorrer se o óvulo não for fecundado. Então, essa mucosa uterina aqui, esse tecido aqui que reveste, onde vai ter a implantação, a gente chama de endométrio. É ele que vai se descamar durante a menstruação, caso não ocorra a fecundação. A vagina é um órgão sexual feminino que vai atuar aí como canal, é o órgão copulador, tá? Ela é um canal que vai levar, né, o gameta até o útero, tá? O órgão copulador é o canal que tem contato com o útero. Ela tem aproximadamente aí entre 8 e 2,5 centímetros de diâmetro. As paredes da vagina é franjada, porque vai produzir um muco, que vai ajudar aí na passagem, né, do gameta, tá? E ela está relacionada também aí à função da excreção, né, passagem da menstruação, quando esse endométrio se desfaz, a penetração do pênis durante a relação sexual, e também, né, faz parte aí da copulação, né, do momento da reprodução, e também é o local por onde o bebê sai, né, por onde normalmente o bebê sai, certo? Então, hormônios que vão atuar no ciclo menstrual, como a gente veio falando aqui, que todo mês vai ocorrer a liberação do ovócito, que vai ser fecundado. Caso não seja fecundado, vai ocorrer o ciclo menstrual. E quais são os hormônios que atuam nisso? A gente tem o progesterona, o estrogênio, tá certo? E o HCG. Então, os ovários, eles vão ser estimulados por um hormônio produzido pela placenta também, já lá desde a nossa mãe, tá? Que é a gonotrofina coriônica, que vai começar a funcionar ainda na fase embrionária, para que a gente possa produzir os nossos ovócitos. Não sei se vocês lembram, mas a gente estudou aqui um processo de ovogênese, tá? Tem uma aula aqui no canal sobre isso, que é o processo de formação dos óvulos. E esses óvulos da mulher, eles são produzidos, os gametas do feminino, são produzidos já na barriga da nossa mãe.
Então, por volta do terceiro mês, mais ou menos, a gente já começa aí a formação, né, dos nossos gametas. A gente já nasce, digamos, com o nosso estoque de óvulos, né, de ovócitos, em stand-by aí, esperando o momento da puberdade para ele se desenvolver. Então, ele é estimulado por esse hormônio aqui, tá? E um hormônio semelhante ao LH. Então, na puberdade, que a menina vai começar a produzir os hormônios sexuais femininos, que é o estrógeno e a progesterona, esse estrógeno vai induzir o amadurecimento dos órgãos genitais, né, e promover aí também o impulso sexual e, né, a necessidade de reprodução. E esse hormônio, ele vai produzir aí o que a gente chama de corpo amarelo ou corpo lúteo, que vai estimular aí a liberação do óvulo, tá? A nossa ovulação. Então, por volta lá dos 12, 13 anos, quando ocorre aí a primeira menstruação e a menina começa a ter a fase fértil, a fase de ovulação. E aqueles ovócitos que estavam em stand-by lá, quando a gente nasceu, eles começam a completar sua maturação. Mas eles são esse desenvolvimento do óvulo, ele só vai ser completo do ovócito quando ocorre a fecundação. Senão ele não completa, tá? Ele é liberado. Então, todos esses processos vão ocorrer tanto no útero quanto no ovário, né, que a gente tá falando. Ele vai ocorrer pelos hormônios do FSH, folículo estimulante, e o LH. São produzidos também por uma glândula, tá? A da adenohipófise. Então, esses hormônios aqui vão incentivar a produção de estrógenos, progesterona, e que vai estar relacionado aqui à menstruação, à ovulação. O LH está diretamente ligado a isso, à ovulação. Então, a menstruação ela vai ocorrer quando as taxas desses hormônios ficarem muito baixas, tá, no sangue da mulher. Aí começa aí o ciclo menstrual, que é por volta de 21 a 28 dias, quase um mês, e vai ocorrer isso mensalmente. E ao atingir esse determinado nível, né, o estrógeno vai estimular a hipófise a liberar quantidades de LH e FSH, que vai induzir a ovulação, tá? Aí que geralmente vai ocorrer no 14º dia. Então, se você menstruou hoje, daqui a 14 dias vai ser mais ou menos seu período fértil, de 5 dias antes ou 5 dias depois, variando aí, né? Então, o que é a menstruação? Todo mês o útero, né, esse endométrio, ele vai ser reforçado aqui, vai se preparar o útero para ter o processo, né, de implantação, de nidação. Os ovários vão liberar um óvulo, um ovócito que vai ser fecundado ou não. Caso ele seja fecundado, ele vai se penetrar aqui, vai se fixar aqui no útero e vai começar a desenvolver um novo indivíduo, certo? Caso não seja, aí isso aqui, esse endométrio, ele vai começar a se descamar. Então, no período menstrual, pré-menstrual, a gente tem aqui a formação do endométrio, certo? No colo do útero. No menstrual, esse endométrio começa a se desfazer. Então, esse endométrio, ele é rico em vasos sanguíneos que vão se romper aí, esses vasos, né, caso não ocorra a fecundação, e assim ocorre a menstruação. A menstruação nada mais é do que o rompimento desses vasos sanguíneos, quando esse tecido que recobre o útero, que se preparou para receber, né, o bebê, ele vai se desfazer, certo? Aí por isso que vai ocorrer o sangramento. Aí após isso, o útero, depois que ocorreu o período da menstruação, ele vai novamente, né, vai começar o período de ovulação da mulher novamente, aí ele vai se refazer, é o pós-menstrual. Então, o ciclo menstrual, ele dura, certo? Ele vai variar e dura em média 28 dias, certo? Pode ser um período mais curto, 21 ou mais longo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe seus comentários ou entre em contato comigo, tá bom? Então, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.